Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. Bom, hoje nós vamos ter um relato do lugar do último vídeo onde eu fui. Se aqueles que me acompanham, né, sabem que eu fui lá onde eu morei, né, por um bom tempo, onde a minha avó hoje mora, e mostrei uma trilha destruída, mostrei um pouco do lugar. E também, né, a gente começou, depois que eu cheguei lá na casa da minha avó, a gente começou a falar e tudo mais sobre as coisas que já aconteceram, o que o pessoal acredita, o que o pessoal não acredita. Porque eu acho assim, gente, que essas coisas de, sobre assombração, sobre essas coisas, acho que todo mundo tem algum relato, alguma história para contar. Alguma coisa que já aconteceu com alguém ou com alguém conhecido, né? E hoje quem vai contar o relato é minha mãe. Trouxe ela para vocês aqui no canal, tá? Ela vai contar um pouco do que eles já passaram por lá. E assim que eu puder conseguir mais relatos de outras pessoas também. Aquela lagoa, gente, agora ela tem bastante casa, tudo mais, mas ela era bem mais, vamos botar assim, mais deserta do que ela é hoje, né? Hoje ela tem bastante casa, tudo, mas ela já foi mais deserta. E ela vai contar um pouco sobre o que já passaram, o que ela disse que eles já viram, né? Meu avô morou lá também por muitos anos, minha avó mora lá até hoje. Então é isso, espero que vocês gostem. Eu trago esse canal com muito carinho. E o nome do canal eu ainda não dei, mas eu tô pensando no Contos que o Povo Conta. E é isso aí, gente. Se divirtam. Tchau. Tá, daí, o que tu quer saber? Eu quero saber que na época lá da lagoa, hoje ela é mais movimentada, tem mais casas. Mas Mas na época que era do bisavô, meu bisavô, na época do meu vô, aquilo lá não tinha nada. Era só mato e uma casa que era dele, né? Aí tinha a casa dele e o restante era o engenho de farinha. Ele tinha um engenho imenso de farinha, mas bem lá nos fundos, lá onde tu foi nessa trilha, pouquinho pra cá era o engenho de farinha do meu avô. Não era o engenho dele de farinha, então a casa dele ficava bem mais ali pra baixo, ali perto da tua avó. E o restante era só plantação de mandioca. Ele tinha plantação de mandioca para fazer farinha, ele tinha plantação de milho, ele tinha muito gado, ele tinha vaca de leite, ele tinha boi, ele tinha porco, tinha galinha, eles tinham tudo, né? E ele, quando ele veio para cá, porque o meu avô é imigrante, né? Meu avô é imigrante, então quando eles vieram para cá, eles foram morar ali naquela lagoa. Então ali era só mato, não tinha nada de casa, era só mato. Aí eles foram limpando, foram capinando, foram fazendo terreno e construíram uma casinha ali. Isso ali é coisa que a mãe conta pra gente, né? E daí construíram a casa deles ali. Aí depois ali ele começou a cercar e começou a fazer as plantações. Aí depois ele comprou tudo aquelas terras. E na época não tinha estrada que passava ali, não tinha nada. Aí colocaram uma cerca de fora para cercar tudo. Aí ele vendia muita farinha. Na época não tinha nem carro. Era colocada as farinhas naquele saco grande, né? Que ele fazia aquelas farinhas, botava naquele saco imenso assim, botava tudo no carro de boi e saía de lá da lagoa. Ele saiu até na Içara, que é longe, hein? Até lá na Içara, que eu acho que dá o quê? Uns 24 quilômetros. Eles vinham de carro de boi para entregar as farinhas, porque ele entregava as farinhas tudo ali na Içara, que ele vendia. E as estradas imagina, era tudo estrada de chão batido, né? Tudo estrada de chão batido. Então ele era dono de tudo aquilo ali era só mato. Depois ele plantou tudo, plantou milho,
laranja, aipim, mandioca, né, para fazer a farinha. Em alguns lugares chamam de macaxeira, outros de mandioca, outros de aipim. Aqui a gente conhece por aipim, né? E então foi ali o início da vida dele, né? E na nossa época, depois, quando a gente era menor, meu Deus, a gente se soltava naquele campo lá, porque eu nunca vi, não tinha muita casa, daí já tinha assim, aí depois já tinha mais a família morando, era a casa da tio Juca, aí depois vinha a casa do tio Vino, né, a casa do tio Mário, da mãe. Era mais família que morava ali, né? Se encontrava tudo, nós ia lá para aquela laranjeira lá no sítio, lá na roça do Dindinho, que era o nosso vô. E nós ia lá para pegar laranja e ele já dava um carreirão e nós corria atrás. Essas meninas ficam comendo laranja, cravo depois, olha só. Fica chupando laranja, come manga e chupa laranja. Olha, isso vai dar uma congestão. Tudo para eles fazia mal. Tudo para eles fazia mal. Misericórdia. E era só mato na época, era mais mato. Nós não tinha essa, nós brincava no meio da roça, nós brincava por tudo. Nós fazia casinha de boneca em cima de árvore. Arrancava pitanga, saía, as camisetas, as blusinhas da gente era tudo picotada de pitanga, não tinha uma blusinha boa. Nós pegava e enchia de pitanga, a hora que tirava, acabou, a mancha tava escrita. Dizem que nesses lugares onde é mais mato e vegetação, lugar mais fechado, tipo sítio, roça, existe muita assombração. Já viu algum ou é só boato mesmo? Pessoal de roça. Nessa época lá que o meu avô morava há muitos anos atrás lá sozinho, existia muita coisa. A mãe conta muita coisa, tu tem que conversar com a avó conta muita coisa dessa época aí. Mas nós, quando era pequeno, a gente já via essas coisas lá de assombração, que né, a gente, quando era menor, tinha medo do homem do saco. Vai passar o homem do saco. Deus o livre se a gente saía de noite, 6 horas da tarde, que o homem do saco podia pegar. Entendeu? Mas, na verdade, existia. Nossa, como existia. Eu lembro que o pai, ele sentava na área. A gente era tudo pequeno. Sentava tudo na área, na casa da mãe. E ele começava a contar aquelas histórias dele de assombrada, aquelas histórias de fantasma. Depois, para ir dormir. Ninguém conseguia dormir. E as histórias do meu pai não era história de conto. É um conto de fada, né? Aqueles contos que existe lobisomem, existe não sei o quê. Não, porque eu acho assim, tudo que tem nome existe. E o pai contava as histórias dele, história da época, né, que ele ia na praia, que ele ia pescar e era de madrugada e naquela época não tinha poste. Hoje existe muito poste, com lâmpadas no poste, hoje é tudo aceso. Se bem que beira-mar mesmo, ali é ainda escuro, né? Tem praias que são bem iluminadas, mas ali na praia ali ainda não é não. Mas naquela época era mais escura ainda, porque além da praia ser escura, a cidadezinha era escura, não tinha luz nos postes, não existia a não ser a luz da lua, né? E do sol. Mas era noite, eu acho que era o quê? Quando ele ia pescar, era umas 10, 11 horas da noite, e aí foi ele e meu tio Mário. Eles foram sair para pescar. Ele disse que ele falava isso aí. Hoje o meu pai não existe mais, né? Já morreu, faz anos que morreu. E ele contava sempre essa história para nós. Até a minha mãe, se conversar com ela fala. E ele dizia que uma vez ele foi pescar e eles o pai deu uma arredada, nisso eles estavam com a lanterna, já estava muito escura a praia, muito escura. E ele deu
uma redada lá, a hora que puxou, veio muito peixe, muito, muito, muito. E o tio Mário se abaixou ali, ele e o pai começaram a tirar os peixes. Nisso o pai viu, né, um homem chegou e ficou atrás do meu tio, em pé. Aí o pai só olhou para ele e disse assim: colhe tudo, não colhe mais, bota a tarrafa dentro do saco ali, amarra e vamos, nem tira mais os peixes. Aí o tio Mário assim: não, mas por que não? Não olha para trás. Não olha para trás, só bota a tarrafa dentro do saco e vem. Mas o tio Mário, teimoso do jeito que era, o pai botou a tarrafa, levantou e saiu. No que ele saiu, aí o tio Mário olhou para trás, que ele viu, tinha um homem imenso de alto atrás dele. Aí, quem disse que o tio Mário ficava? Largou a tarrafa com o saco ali, largou na praia e correu. Mas correu que o pai não conseguiu mais alcançar. Aí o pai teve que voltar, pegar o saco e sair. E essas coisas que acontecem na praia existe, é muita almas, né, pessoas que morrem afogadas.